Salve família, vamos para mais um vídeo para essa terça-feira, 9 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa terça-feira separei 11 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa terça-feira, temos a nossa banca DP Esportes, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Segue lá no Instagram, @elonlinepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Faça já seu cadastro na Mr. Jack. Você faz apostas a partir de R$1. Temos também a opção de encerramento de apostas. E seus investimentos você pode fazer via Pix e pode fazer depósito também via Pix. Faça já seu cadastro. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elo Online Palpites, o chat livre, e logo acima temos o Elo Online Palpites, o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa terça-feira, 9 de agosto. Começando aqui pela Libertadores, jogo da ida na partida entre Flamengo e Corinthians, jogo da volta. No jogo da ida, o Flamengo venceu por 2-0 jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos em casa do Flamengo, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. O Corinthians, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, como foi informado, o Flamengo venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da casa, 6,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta Flamengo para vencer. Vamos ver aqui o retrospecto entre as duas equipes. Na casa do Flamengo, o Flamengo venceu 4 jogos e empatou 1. Vou deixar aqui Flamengo para vencer a 1,50. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pela Sul-Americana, jogo da volta entre Atlético Goianiense e Nacional do Uruguai. No jogo da ida, o Atlético Goianiense vence fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Nacional, jogando fora de casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, como foi informado, o Atlético Goianiense venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. A equipe do Nacional, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 2,5 gols também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Atlético com um empate. Ainda pela Sul-Americana, na partida entre Independiente del Valle do Equador e Deportivo Táchira da Venezuela, jogo da volta. No jogo da ida, a equipe do Del Valle venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos em casa do Del Valle, ele vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Táchira, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Del Valle venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,33 para a equipe da casa, 9,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Del Valle, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. A equipe do Táchira, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gol em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Del Valle para vencer. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Grêmio e Operário. Na classificação, a equipe do Grêmio vem na terceira colocação com 40 pontos, marcou 23 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 15. A equipe do Operário vem na 15ª colocação com 24 pontos, marcou 20 gols e sofreu 26, tem um saldo negativo de 6.
Nos últimos 5 jogos em casa do Grêmio, ele vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Operário, jogando fora de casa, vem de 4 derrotas e um empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Grêmio venceu fora de casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Grêmio para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ainda pela Série B, na partida entre Sampaio Corrêa e Bahia, na classificação, a equipe do Bahia vem na segunda colocação com 40 pontos, marcou 25 gols e sofreu 11 gols, tem um saldo positivo de 14. A equipe do Sampaio Corrêa vem na oitava colocação com 29 pontos, marcou 26 e sofreu 25 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Sampaio, ele vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Bahia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Bahia venceu jogando em casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Sampaio com empate. Vamos ver aqui o retrospecto entre as duas equipes. Na casa do Sampaio, nos últimos 4 jogos, foram 2 vitórias para a equipe da casa e 2 empates. O Sampaio jogando em casa vem na sequência aqui de 7 vitórias seguidas. Eu vou deixar aqui Sampaio com empate. Você pode pegar um palpite mais arriscado de Sampaio para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Ainda pela Série B, na partida entre Tombense e Vila Nova, na classificação, a equipe da Tombense vem na sexta colocação com 32 pontos, marcou 22 e sofreu 20 gols, tem um saldo positivo de 2. A equipe do Vila Nova vem na 19ª colocação com 19 pontos, marcou 14 e sofreu 22 gols, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa da Tombense, ele vem de 4 vitórias e um empate. A equipe do Vila Nova, jogando fora de casa, vem de 2 empates seguidos e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1 na casa do Vila Nova. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Tombense para vencer, ou você pode pegar também Tombense com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de under, abaixo de 3,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da Tombense, bateu abaixo de 3,5 gols em todos os jogos. A equipe do Vila Nova, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 3,5 gols também em todos os jogos. Ou você pode pegar também um palpite mais arriscado de abaixo de 2,5 gols. Agora pela Liga dos Campeões, qualificação na partida entre Žalgiris da Lituânia e Bodø/Glimt da Noruega, jogo da volta. No jogo da ida, o Bodø/Glimt venceu jogando em casa por 5-0. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa dos Žalgiris, ele vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Bodø/Glimt venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 4,50 para a equipe da casa, 1,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa dos Žalgiris, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. A equipe do Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. Como um palpite mais arriscado, vou deixar aqui Žalgiris com empate. Vamos ver que no último jogo marcado entre as equipes, em 2021, o Žalgiris ficou no empate em 2-2. O Bodø/Glimt já tem uma longa vantagem para essa partida. Vou deixar aqui casa com empate como segunda opção de aposta. Agora no jogo da volta, ainda pela qualificação Liga dos Campeões, na partida entre Vitória Plzeň da República Tcheca e Sheriff Tiraspol da Moldávia. No jogo da ida, o Vitória Plzeň venceu fora de casa por 2-1. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Plzeň, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Sheriff, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias e 3 empates. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Plzeň venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da casa, 6,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Plzeň, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. A equipe do Sheriff, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gols apenas em 2 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês de ambas equipes marcam.
Agora na partida da volta entre Midtjylland da Dinamarca e Benfica de Portugal pela qualificação Liga dos Campeões, jogo da volta. No jogo da ida, o Benfica venceu jogando em casa por 4-1. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Midtjylland vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe do Benfica jogando fora de casa nos últimos 5 jogos vem de um empate e 4 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Benfica venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 4,50 para a equipe da casa, 1,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Midtjylland bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. E a equipe do Benfica jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu acima de 2 gols e meio apenas em uma oportunidade. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Você pode pegar também acima de 1 gol e meio para botar no bilhete pronto. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui para vocês de Benfica com um empate. Passando para a próxima tip, na partida entre Ferencváros da Hungria e Karabag do Azerbaijão, jogo da volta. No jogo da ida bateu 1-1 na casa do Karabag. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Ferencváros, ele vem de uma derrota e 4 vitórias. A equipe do Karabag jogando fora de casa vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, como foi informado, ficaram no 1-1 na casa do Karabag. As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Ferencváros bateu acima de 1 gol e meio em 4 oportunidades. A equipe do Karabag jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu acima de 1 gol e meio também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Rangers da Escócia e Royal Union da Bélgica. Nos últimos 5 jogos em casa do Rangers, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Rangers que perdeu no primeiro jogo por 2-0 na casa do Royal. E a equipe do Royal jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. No último jogo marcado entre as equipes, como foi informado, o Royal venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa, 4,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, você pode pegar Rangers para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa terça-feira, 9 de agosto. Peguei aqui uma duplinha de back, você pode pegar aqui Flamengo para vencer a 1,50 e Independente Del Valle para vencer a 1,33. Essa duplinha gerou um DD de 2,0, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$200. Peguei aqui para vocês uma triba de over, acima de 1 gol e meio Zalgiris e Bodoglin a 1,28, acima de 1 gol e meio Midtjylland e Benfica a 1,20 e acima de 1 gol e meio Vitória Plins e Sheriff Tiraspol a 1,36. Essa tripla gerou um TD de 2,10, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$210. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!